Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 885 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou na sua rede social preferida. E já deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque tudo isso fortalece demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E hoje iniciamos com os julgados da primeira sessão do STJ. O primeiro deles foi inserido na Lei da Ação Civil Pública, destaque da seguinte forma: em se tratando de ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, a regra da reunião dos processos para julgamento conjunto, no caso de conexão ou continência, não se submete à lógica da súmula 235 do STJ, devendo ser fixada a competência no juízo que primeiro conheceu de uma delas, conforme a tese fixada pelo STF no tema 1075. Então, gente, a questão aqui é saber se a súmula 235 do STJ tem aplicação no âmbito da ação civil pública. E aí a resposta é não, não tem aplicação no âmbito da ação civil pública. O que diz a tal da danada da súmula 235 do STJ? A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Qual é a lógica aqui dessa súmula 235 do STJ? Para que serve a conexão? A conexão serve para evitar que as ações tenham julgamentos contraditórios, conflitantes. Então, você concorda comigo que se uma dessas ações já foi julgada, então o juiz que vai julgar a segunda ação já sabe qual foi o resultado da primeira, não é? Então, ele, em última análise, já tem consciência daquilo que está posto, já conhece o argumento que está naquela ação que foi julgada. Então, a necessidade de você remeter os autos do processo para o juízo que julgou a primeira ação, não há, não é? Não há essa necessidade. Então, o motivo da reunião de processos já não prevalece. Então, essa é a lógica, não é? E, gente, o Código de Processo Civil tem uma previsão que diz mais ou menos assim, ó: independentemente de conexão, é possível você fazer o julgamento conjunto de ações, né? Você remeter essa ação para julgamento conjunto, quando a não remessa importar risco de decisões conflitantes. Olha só a ratio, né? Olha só a inteligência do Código de Processo Civil. Ele meio que desenha para você para que serve a conexão, não é? E diz assim, olha, mesmo que não tenha conexão, se tiver esse risco, você remete. Então, para que serve a conexão? Para evitar a decisão conflitante. Então, a súmula 235 diz assim, se um já foi julgado, não tem mais esse risco, beleza? Agora, vem a pergunta, e no âmbito da ação civil pública? Aí, gente, no âmbito da ação civil pública, a coisa muda. Sabe por que muda? Porque na ação civil pública, você tem que ter uma visão muito mais ampla. O objetivo aqui não é tutelar uma situação individual do Zé, ou do Francisco, ou do Pedro, ou da Ana, não. Aqui, a questão é muito mais ampla. Então, o simples fato de uma ação civil pública já ter sido julgada não faz com que ela deixe de ser preventa. Então, você vai aplicar aqui, na verdade, a lógica do tema 1075 do STF, que diz assim, ó: ajuizadas múltiplas ações civis públicas no âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. Então, não é? Você tem sim esse instituto da conexão no âmbito da ação civil pública,
e você afasta a súmula 235 porque aqui a questão é mais ampla, não é? A questão aqui é evitar a decisão conflitante em ações que não são atomizadas, que não são relativas à situação do Zé, do Francisco, do Pedro, da Ana, mas sim amplas. Então, mesmo que já haja um julgamento de uma delas, é fundamental para o sistema que nós tenhamos o máximo possível de coerência, não é? Porque aqui o risco de decisões incoerentes, conflitantes, acaba sendo muito mais amplo e muito mais socialmente relevante. E só um último detalhe, tá? Porque é importante você ter sempre essa percepção. A questão da prevenção, ela tem previsão expressa na Lei da Ação Civil Pública, tá? Então não é simplesmente aqui uma aplicação do CPC, não. Tem artigo 2º, parágrafo único da Lei da ACP. Então, destaque, em se tratando de ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, a regra da reunião dos processos para o julgamento conjunto, no caso de conexão ou continência, não se submete à lógica da súmula 235 do STJ, devendo ser fixada a competência no juízo que primeiro conheceu de uma delas, conforme a tese fixada no STF no tema 1075. Seguindo em frente, próximo julgado é da primeira turma do STJ. Ele foi inserido na Lei 12.783 de 2013 e é um daqueles julgados que é um pouco específico. Então, vou me limitar a ler o destaque, tá, gente? O destaque ficou da seguinte forma. A melhor forma de interpretar o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 12.783 de 2013 é no sentido de que o valor novo de reposição pode ser empregado para calcular as indenizações dos bens reversíveis, mesmo em concessões firmadas antes da sua vigência, desde que não haja previsão expressa de metodologia distinta no contrato anteriormente firmado. Gente, esses julgados que a gente eventualmente lê aqui só o destaque, não faz maiores comentários, eles estão bem comentados, tá? Da mesma forma que os outros lá do material escrito. Então, por mais que a gente aqui faça só a leitura do destaque, você pode ir até o material escrito, tá? E aí você consegue aprofundar, caso seja do seu interesse, beleza? Então, seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. A alocação de recursos públicos para satisfazer outras prioridades locais, especialmente em cenários de restrição fiscal, e à vista da escassez de receitas, mas dentro de um projeto estratégico formulado pelo ordenador para a equalização de contas municipais contingenciadas pela crise financeira, herdada de administrações anteriores, impede a responsabilização pessoal do gestor pelo pagamento dos juros moratórios devidos pelo município em razão do atraso no pagamento dos precatórios. Gente, esse julgado aqui é muito lógico, não é? Muito lógico mesmo. E ele parte da ideia de que existe um dever do Estado de arcar com os valores dos precatórios. É possível, não é uma pergunta, tá? É possível que, havendo um atraso no pagamento desses precatórios, o gestor público seja responsabilizado? É possível. Em que situação? Em uma situação em que há uma má-fé, um dolo, uma culpa grave. Então, se for uma mera irregularidade, se for simplesmente uma situação que decorre de um cenário fiscal desafiador, ou então, se for algo aqui, né, ainda pior, né, que decorre desse cenário desafiador, mas que é uma herança de uma gestão passada que não era a sua gestão, né? Então, a gestão de um terceiro. Nesses casos, haverá uma responsabilidade pessoal do gestor público pelo pagamento dos ônus decorrentes do atraso do pagamento do precatório? Não, não é? Não haverá. Essa lógica ela é muito presente na lei de improbidade administrativa, especialmente depois da Lei 14.230 de 2021.
onde se tenta, ou melhor, se tenta não, né? Se deixa muito clara a diferença entre o que é uma mera irregularidade, o que é uma mera ilegalidade, enfim, do que é um ato de improbidade. Não é? São duas coisas muito diferentes. Nem toda ilegalidade é improbidade. Nem toda falha, nem todo erro é improbidade. Improbidade é aquilo que tem um dolo específico, não é? Então seria algo como ilegalidade qualificada, não é isso? Da mesma forma que, não é? Nem toda irregularidade vai trazer uma responsabilidade pessoal de arcar com os danos daí decorrentes, não é isso? Então, como é que fica o destaque? A alocação de recursos públicos para satisfazer outras prioridades locais, especialmente em cenários de restrição fiscal, à vista da escassez de receitas, mas dentro de projeto estratégico formulado pelo ordenador para a equalização das contas municipais contingenciadas pela crise financeira herdada de administrações anteriores, impede a responsabilização pessoal do gestor pelo pagamento dos juros moratórios devidos pelo município em razão do atraso no pagamento dos precatórios. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Decreto 6514 de 2008, que trata de sanções administrativas ao meio ambiente, destaque da seguinte forma: a conversão de multa ambiental em doação de bens para uso administrativo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente não se enquadra nos serviços previstos no artigo 140 do Decreto 6514 de 2008, por não representar ação direta de preservação, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental. Então, olha só, imagina que a empresa X sofreu uma multa por alguma questão ambiental e aí ela celebrou um TAC. E nesse TAC, que foi realizado junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se converteu essa multa ambiental em doação de bens, não é, em tese ali, em atendimento ao artigo 140 do Decreto 6514, que basicamente, o que traz o artigo 140, não é? Ele está situado na seção que trata sobre o procedimento de conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, tá? E aí, basicamente, o artigo 140 vai trazer o que são esses serviços, não é, de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. E aí, por exemplo, você tem proteção ou manejo de espécies da flora ou da fauna, recuperação, você tem educação ambiental, enfim, tem um monte de coisa. Dentre elas, manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos. Não é? Então, nós temos, não é, essa possibilidade da conversão da pena de multa simples nesse tipo de serviço ambiental. Agora, olha só que interessante. No caso concreto, o termo de ajustamento de conduta trouxe a doação de determinados itens de escritório mesmo para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, ó, você vai ter que doar caneta, computador, mesa, enfim, coisas ali que serviriam para o serviço administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, mas que não estariam diretamente relacionadas lá com o artigo 140, inciso 5º. E aí, é possível, gente? Não, né? Não é possível. Por quê? Porque isso não é um serviço ambiental. Não é um serviço ambiental, doar material de escritório, tá? Por mais que seja muito útil, com certeza, né? É muito útil e até é compreensível, porque imagina, pode ser que aquela secretaria não tenha uma estrutura que seja adequada para o trabalho e que esse tipo de doação, né, permita um melhor serviço. Faz todo sentido, né? Que de fato a secretaria busque alguma forma de se aparelhar e utilize essa ferramenta. Agora, o STJ entendeu
que não é algo válido, porque não se trata de um serviço ambiental, então isso seria meio que um desvirtuamento. Então, gente, como é que ficou o destaque? A conversão de multa ambiental em doação de bens para uso administrativo de Secretaria Municipal do Meio Ambiente não se enquadra nos serviços previstos no artigo 140 do Decreto 6514 de 2008, por não representar ação direta de preservação, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a ausência de postulação de benefício indenizatório, especialmente quando em gozo de auxílio-doença, inviabiliza o reconhecimento de ofício do benefício de auxílio-acidente, sob pena de ofensa aos princípios da congruência e da distrição materializados nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Gente, olha só. Esse debate aqui, ele é interessante no sentido de que quando se trata de benefícios previdenciários, a questão do princípio da congruência acaba sendo um pouco relativizado. Então, assim, em algumas circunstâncias, o Zezinho, por exemplo, propõe uma ação previdenciária pedindo um benefício. É possível que seja deferido um outro benefício, não é, que tenha características semelhantes, mas que naquele caso concreto seja o mais adequado. Então, por exemplo, pede uma aposentadoria por invalidez. Não cabe a aposentadoria por invalidez naquele caso, mas cabe ainda o auxílio-doença. Então, é possível deferir o auxílio-doença, até porque a aposentadoria por invalidez, ela acaba sendo uma decorrência muitas vezes, né, de sucessivos auxílios-doenças. Então, enfim, é possível relativizar. Agora, o que aconteceu aqui no caso concreto? O Zezinho obteve no primeiro grau um auxílio-doença e só ele que recorreu. O INSS não recorreu. Quando chegou no tribunal, o tribunal reformou a decisão de ofício para dizer que ali não caberia auxílio-doença, ali caberia auxílio-acidente, que é um benefício muito menos benéfico. O auxílio-doença, gente, a pessoa fica recebendo, não é, ali o benefício sem trabalhar, porque ela estaria incapacitada de trabalhar naquele momento. Já o auxílio-acidente é simplesmente um acréscimo remuneratório que se recebe quando se retorna ao trabalho em virtude da perda permanente de parte da sua capacidade laborativa. Então imagina aqui a situação do digitador que perdeu um dedo, né? A pessoa trabalha com datilografia. Não existe mais, né? Mas enfim, ele era datilógrafo, ele perdeu um dedo. Então agora ele está digitando de forma mais lenta. Ele recebe ali um auxílio acidente, né, que vai ser um adicional, porque ele perdeu de forma permanente parte da sua capacidade laborativa, teve diminuído, não é? Diminuída a sua capacidade laborativa. Então, é um benefício que tem requisitos muito diferentes e que é menos benéfico no caso concreto. Então, pode o tribunal de ofício, assim, na lata, né, de ofício, sem pedido e recurso exclusivo do beneficiário, modificar o benefício desse jeito? Não, né? Não pode, tá bom? Então, nós temos aqui um julgamento que é extra petita, há uma reformatio impejus, a fungibilidade ela tem limites, ela não pode gerar prejuízo, e é isso. Então, como é que ficou o destaque? A ausência de postulação de benefício indenizatório, especialmente quando em gozo de auxílio-doença, inviabiliza o reconhecimento de ofício do benefício de auxílio-acidente, sob pena de ofensa aos princípios da congruência e da distrição, materializados nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Antes de seguir em frente, eu já vou fazer aquele convite bem especial. Então, se você nos acompanha por aqui, mas ainda não é nosso assinante, nunca conheceu o nosso Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer o nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado
e organizado de lei seca e jurisprudência. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Uma única assinatura com valor acessível te dá acesso a todos os nossos planos de leitura, inclusive planos focados em editais recém-lançados e que também te dá acesso a um material que é semanalmente atualizado e muito completo. Então vem fazer parte, eu te aguardo, e vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um grande diferencial também na sua futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, agora julgados da segunda turma, e o primeiro deles foi inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, e o destaque ficou da seguinte forma. 1. A remoção prevista no artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B, da Lei 8.112 de 90, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, constitui direito subjetivo do servidor, sendo o ato vinculado desde que o motivo de saúde esteja comprovado por laudo de junta médica oficial. 2. A existência de tratamento médico na localidade de lotação não impede a remoção por motivo de saúde quando, conforme laudo da junta médica oficial, o apoio e a convivência familiar sejam fatores determinantes para a recuperação e estabilização do quadro clínico. 3. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da junta médica oficial para afastar, sem base pericial idônea, a conclusão de que a remoção por motivo de saúde é necessária, sob pena de violar a natureza vinculada da hipótese do artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B da Lei 8.112 de 90. Então, olha só. O artigo 36 da Lei 8.112 trata dos casos de remoção, que é o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do seu mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. E aí existem 3 modalidades de remoção que estão previstas no parágrafo único do artigo 36. Tem a remoção de ofício e no interesse da administração, então a administração vai lá e de ofício diz: ei, tu tá aí muito bem instalado na tua cidade, ou então tá aí muito bem instalado onde tu tá, na sede que tu tá, vai bem para ali, que é melhor porque eu tô precisando. E aí tu é rebolado para lá, né? Tem também rebolado, gente, para quem não sabe, é jogado para lá, tá? Em cearês, rebolado não quer dizer balançar o esqueleto, quer dizer de fato você ser arremessado, jogado para um determinado lugar, tá? Passada essa explicação muito importante sobre o dialeto cearense, nós temos também a remoção a pedido, a critério da administração. Então aqui é aquela situação que o Zezinho pede para a administração para ser removido. E aí a administração, a seu próprio critério, determina se vai ou não deferir. E por último, tem a remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. E aqui é para outra localidade, tá? Porque lembrando que quando se fala em remoção, pode ter ou não deslocamento do servidor. Pode ser uma remoção ali dentro da própria sede que ele trabalha, né? Por exemplo, enfim. Aqui quando a gente fala nessa remoção independentemente do interesse da administração, aí nós temos um deslocamento para outra localidade e que tem motivos específicos, já que aqui há um dever da administração de, independentemente do seu interesse, realizar essa remoção. Então, olha só, quais são as hipóteses? 1. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF ou municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Então, se a administração quer deslocar o Zezinho, que é servidor público, de ofício no interesse da administração, tem também que deslocar a Mariazinha, não é, que é a esposa dele, por exemplo, ou vice-versa, né? Então, o cônjuge ele tem direito de acompanhar o cônjuge que foi deslocado pelo interesse da administração. A segunda hipótese, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente,
que viva às suas expensas e conste no seu assento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Esse segundo caso aqui é o do julgado, então eu vou tratar dele depois de uma forma mais aprofundada. E 3, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Então, teve um processo seletivo para uma determinada vaga de remoção, o Zezinho ganhou o processo seletivo, ele passa a ter o direito de ser removido conforme o processo seletivo que ele ganhou, não é? Agora vamos lá para a situação 2, que é aquela situação por motivo de saúde. E aí pode ser do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente. Né? Esse dependente tem que viver às suas expensas e estar constando no seu assentamento funcional. Aí, gente, nesse caso, há necessidade de comprovação por junta médica oficial. No caso concreto aqui, o servidor estava com um problema relacionado à saúde mental. Então, um quadro de depressão, uma situação ali um pouco complexa, e havia um parecer da junta médica que seria fundamental que ele fosse removido para a cidade em que a família dele mora, exatamente porque o apoio familiar seria fundamental para aquela situação dele. Então, existia ali um parecer, não é, específico da junta médica recomendando que esse servidor fosse deslocado para a cidade onde vive a família dele. Aí vem alguns debates, não é? Mesmo tendo esse parecer nesse sentido, é possível negar a remoção? Não, não é possível. Ah, mas é possível, por exemplo, o argumento de que na localidade em que esse servidor está lotado, existe um serviço médico que é suficiente, que é adequado para o tratamento dele? Não, isso não é motivo suficiente, já que o parecer da junta médica foi no sentido de que, para aquele momento, ele precisa do apoio familiar. Se trata de um quadro de depressão, não é? E não é simplesmente por ter um tratamento médico de qualidade naquela cidade que ele está, que isso seria suficiente. Segundo ponto, é possível simplesmente ignorar esse parecer da junta médica sem ter nenhuma outra prova pericial idônea? Não, não é possível, porque nós temos aqui uma natureza vinculada desse ato, e quando eu falo que não é possível nem para a administração, nem para o poder judiciário agir nesse sentido, beleza? Então, como é que ficou a tese? 1. A remoção prevista no artigo 36, parágrafo único, inciso 2, a linha B, da Lei 8.112 de 90, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, constitui direito subjetivo do servidor, sendo o ato vinculado, desde que o motivo de saúde esteja comprovado por laudo de junta médica oficial. 2. A existência de tratamento médico na localidade de lotação não impede a remoção por motivo de saúde quando, conforme laudo da junta médica oficial, o apoio e a convivência familiar sejam fatores determinantes para a recuperação ou estabilização do quadro clínico. 3. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da junta médica oficial para afastar, sem base pericial idônea, a conclusão de que a remoção por motivo de saúde é necessária, sob pena de violar a natureza vinculada da hipótese prevista no artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha B, da Lei 8.112 de 90. Vamos ficar por aqui, gente, já estamos com quase meia hora, e voltamos de imediato para a parte 2, ainda nos julgados da segunda turma do STJ.